aqui a gravação da 40ª, 32ª reunião ordinária da CJRI. Hoje nós temos processos... Só um minuto. Temos processos da São Judas Tadeu, Modo Brasil e Conorte hoje. São Judas Tadeu, o senhor Fernando Bandeira tem algum entendimento, alguma coisa que gostaria de declarar? Bandeira? Oi? Pois não? Em relação aos processos da São Judas Tadeu, só para a gente constar em ata. Me julgo impedido, né? Só eles, tá? Ok, obrigado. Fora isso, como de praxe, a gente enviou o convite para o jurídico do CTM, porém até o momento não há nenhum representante. O presidente gostaria, ou algum membro, de fazer alguma consideração antes de darmos início? Diego, só registrar novamente em ata o não comparecimento do jurídico. Ok. Diego, Pois não? só um minutinho. Que é Cristine Brito. Que eu tô Cristine, ela faz parte do escritório que representa a Conorte. O Henrique, ele falou comigo muito cedo. O anterior representante, inclusive da Conorte, que costumava vir, ele não vai mais poder comparecer. Então o Henrique Quaresma hoje é que vai se pronunciar, né? Isso, e a Cristine, ela fica como ouvinte. Ouvinte. Exatamente. Ok, obrigado. Bom? Então, dando início, conforme Antero falou anteriormente, os dois primeiros itens da pauta, ele pediu para que fossem analisados juntos, são da São Judas Tadeu, os dois são descumprimento de óleo. Presente? Roberto? Não é Antero, não? É Antero, caiu mas a conexão de Antero e de José Roberto, ele caiu a conexão agora. Pessoal, Oi, Antero. Só um minutinho que caiu Roberto minha também ligação caiu a aqui, conexão dele. Vocês já iniciaram? Não, iniciou ainda não. Só um minutinho, tá? Ok. Tá escutando, Roberto? Tô escutando, Diego. Tinha caído, voltou. Ok, pode passar a palavra aí para a operadora, tá? Ok, com a palavra a operadora. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, prezado Fábio Filippini, prezado a todos. É o seguinte, esses dois primeiros itens referem-se aos dois autos que foram já julgados na última reunião que teve autos da São Judas Tadeu relativos ao mesmo tema, que refere-se a operar com veículo a menos na linha 139, que é um veículo com ar-condicionado. Nós apresentamos nossa exposição de motivos, que foi devidamente considerada por Fábio Filippini, que a empresa entrou num entendimento com a Grande Recife, que reconheceu o problema dos veículos na linha 139 e fez uma nova proposta de operação para evitar os problemas que estavam sendo acometidos pelos veículos que têm suas particularidades, porque são veículos padrões. Então, diante dessa reunião que foi feita com o Mário Sérgio, com Kátia e com Alex, os veículos padrões foram retirados da linha 139 e foram transferidos para a linha 140, Cajueiro Seco Shopping Center, para a linha Charneca, e 4 veículos ficaram na frota reserva porque não tinham condições de se manter diante dos problemas, porque os veículos já são velhos e já estão com suas vidas úteis expiradas. Então, isso foi um trabalho, isso foi um reconhecimento, e isso foi também deferido por Fábio na última reunião. Eu só peço para reiterar o mesmo assunto e pedir aos senhores conselheiros para reconsiderar
os autos de infração, o pleito apresentado na defesa, que refere-se ao mesmo tema já julgado na última reunião. Era isso, pessoal. Obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. Ok, conselheiros, bom dia a todos. Realmente, essa matéria está prejudicada com a modificação que houve na composição de frota da linha, então pode colocar os processos em julgamento. Ok, em votação, processo 1 e 2 da pauta. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Deferimento. Diego, eu voto pelo deferimento e altero meu voto no item 1. Ok. Então, deferidos 4-0. O item 1 e o item 2, né? Que é o mesmo. Eu pedi a Diego para. Isso, são os dois itens. Item 1 e item 2. Item 3 agora, também da São Judas, não realização de horário. O vereador votou pelo deferimento. Ok, com a palavra a operadora. Corroborando com o pronunciamento do vereador, a empresa apresentou os argumentos que foram assuntos extraordinários que ocorrem na linha 034 Cucurana e várias outras linhas da área da São Judas Tadeu. Nós apresentamos em defesa que a empresa São Judas Tadeu ela é acometida por problemas que geralmente têm dificultado o atendimento ao socorro mecânico, porque hoje a empresa ela é ofertada por terminais que distam um do outro mais de 40 quilômetros. Além de tudo, as linhas elas sofrem com os problemas de travamentos e bloqueios diversos pelas BRs em diversos pontos e de tal forma que dificulta bastante o atendimento, que ultrapassa o tempo normal de atendimento de 2 horas. Então, foi um fato fortuito, devidamente justificado. A empresa apresentou no seu relatório do RDO que houve realmente uma quebra, que realmente demorou e que ultrapassou os limites normais por conta de todos esses entraves particulares que existem nas áreas da São Judas Tadeu. E por conta disso, nós consideramos que foi uma força maior perfeitamente caracterizado por um motivo justificado que é previsto no regulamento. Diante dessa relevância particular, singular, consideramos que não procede a imposição da multa e, por isso, pedimos que a consideração aí dos senhores conselheiros, diante dessa particularidade, para reconsiderar e deferir o pleito. Obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra, a Dice. Ok, conselheiros, o caso é simples. O velho quebrou às 6h05 da manhã. Deixou de realizar o horário de 10h20. 4h20, sem que houvesse a substituição do veículo. Extrapolando em muito o tempo que essa comissão vem estabelecendo de 2 horas. Não cabe a comissão estar modulando tempos de atendimento de substituição de veículo para cada operadora. O caso desde as 6h05, a empresa sabia que o carro estava quebrado, deu 10h20, não havia providenciado a substituição, o horário não foi realizado e foi devidamente autuado. É isso. Ok, obrigado a Dice pelos esclarecimentos. Obrigado a Dice. Pois não, a Dice quer falar de novo? Presidente, eu queria fazer uma consideraçãozinha, por favor. Vá, pois não. É só para dizer que o tempo que se faz para fazer um socorro não é meramente o socorro chegar na hora. O motorista reconhece o problema, tenta socorrer, fazer o carro funcionar novamente,
passa os passageiros para o veículo que vem depois, efetua a ligação e fica aguardando. Então, esse tempo tem que ser acrescido ao tempo normal de chegada do socorro. É só isso. Obrigado. Ok, a Dice quer se posicionar mais alguma coisa? Nada do que o Antero falou justifica. 4h20 para fazer uma substituição de veículo de uma empresa que já foi padrão em relação à manutenção e que, infelizmente, está atualmente péssima. É isso. Ok, obrigado a Dice pelos esclarecimentos. Obrigado à operadora. Em votação, processo número 3 da pauta. Não realização de horário. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Extrapolou aí, acima de 3 horas, né? Indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido, 3-1. Indeferido, 3-1. Ok. Passamos agora para a Mob Brasil. Obrigado, Antero. Mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos. Mob Brasil, temos dos itens 4 ao 7, PEV quebrada. O representante da Mob hoje será a doutora Estela. Sim, Diego. Oi, bom dia, a gente pode fazer juntos 4, esses. Né? Isso. Os 5, na verdade. Ok. Com a palavra a operadora do item 4 ao item 7 da pauta. Senhores, primeiro bom dia a todos, né? Gostaria de cumprimentá-los. E vamos lá. Todos esses itens, eles falam referente à quebra da PEV. E o que eu gostaria que os senhores levassem em consideração na hora da votação é que todas essas quebras, elas ocorreram durante a operação. Infelizmente, o uso indevido pelos clientes, né, pelos passageiros, muitos deles ficam sentados, ficam em pé em cima da PEV, isso dá uma sobrecarga e ela acaba quebrando. Mas, antes de qualquer coisa, o que eu quero dizer é que todas essas quebras não causaram prejuízo aos passageiros. Nós não tivemos nenhum tipo de reclamação no nosso saque. Também não recebemos nenhuma reclamação no saque de reclamação do órgão de algum passageiro que foi prejudicado por conta dessa PEV quebrada. Paralelo a isso, em todos os dias que recebemos essas autuações, nós fizemos o repasse das linhas em tempo hábil, a não causar nenhum tipo de prejuízo quando os carros foram pedidos para serem recolhidos, com exceção do item 6, que não houve o recolhimento, então, assim, ele continuou operando, o que demonstra, mais uma vez, que não houve nenhum tipo de prejuízo. E as substituições foram feitas em tempo hábil, né? A título de exemplo, o auto de infração do ponto 7, nós conseguimos a substituição em 30 minutos. Então, assim, eu sei que tem sido um tema recorrente, mas é um tema que a empresa tem total atenção. Todos os nossos veículos, eles são conferidos, é um tema de conferência na saída de frota. Todos eles, a gente apresentou o checklist, não havia problema na PEV. Então, eu peço aí que os senhores considerem esses pontos para que haja o deferimento nesses 4 itens aqui. Obrigada. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra Dice. Bom, conselheiro, vamos lá. Vejam quantas autuações de PEV a operadora está tendo em julgamento nessa reunião de hoje. Se os senhores se lembrarem, há umas reuniões atrás, a empresa teve 12 autos de PEV quebrado. Desses 12, 11 foram desconsiderados pelos senhores. Não é residente, não é isso, não é aquilo. Aí, qual é a mensagem que isso passa para a operadora? Não preciso estar com a PEV em ordem. Basta o carro não ser reincidente, que eu recorro e sei que o auto vai ser cancelado. Se os senhores pegarem o relatório, que eu mando aos senhores todo mês, vai ver que a empresa é a terceira pior na questão de
manutenção de PEV. Né? Só perde para outras duas, uma recorrente aqui nas reuniões e outra que nem recorrendo mais em segunda instância está das autuações que leva. Fora isso, vamos ver o primeiro processo, o 002333, que tem 3 autos. Se os senhores verem direitinho, o veículo 2477 foi autuado. No dia 8, foi determinado o recolhimento e conserto do equipamento. No dia 9, o carro volta para operar com a pedra quebrada. Ou seja, não tem uma gestão boa de manutenção de equipamento. Não tem. Essa é a história de dizer que todo mundo vê quando sai e quando o fiscal vai ver, a pedra está quebrada. Ou os motoristas não estão vendo e fazendo só um xizinho para as estatísticas da empresa, ou realmente é uma coisa muito séria na empresa. Então, vocês estão vendo aí 6 autos de PEV quebrada e eu espero que os autos sejam mantidos para que a empresa tome uma atitude séria em relação a essa questão. É isso. Ok. Obrigado, Adice, pelos esclarecimentos. Em votação do item 4 ao 7 da pauta, PEV quebrada. Conselheiro Cleiton, seu voto. Rapaz, tem que começar logo por mim, é? É que nem aquele camarada Barbacema, né? Largadê, homem. O processo 4, vou deferir o 12525, tá? Tá anotando aí, né, Jorge? O processo 4, vou deferir o 15, o 12525 e o 14272, 14273, votar pelo indeferimento. Tá? Nos demais, Jorge, eu vou acompanhar os relatórios. Vamos lá. O item 4. Eu vou pelo deferimento do 12525. Tá? Ok? E ainda no item 4, 14272, 14273, eu vou pelo indeferimento. Nos demais 5, 6, 5 e 7, que eu sou relator, eu vou com os relatores. Ok. Obrigado. Ok, deu para computar, Diego, o voto do conselheiro? Deu sim, deu sim. Ok. Vereador Júnior, seu voto? Indeferimento no 6 e deferido no restante. Indeferido o 6 e deferimento no restante, né? Isso. Ok, deu para computar, Diego? Deu sim. Conselheira Marcela, seu voto? O presidente, Pois não, Jorge. Indeferimento. Conselheira, podia repetir que Jorge falou na hora. Pode repetir, por favor. Pode o vereador Júnior Pocão, o voto dele. Ele indeferiu o 6 e deferiu o restante, Jorge. O 6 deferido e o restante deferido. Ok, obrigado. Não, ao contrário. Ao contrário, Ele Jorge. indeferiu o 6 e deferiu o restante, tá? Restante, ok. Anotado. Obrigado. Eu voto pelo indeferimento de todos. De todos. Ok, deu para computar, Diego? Sim. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto? Eu deferimento de todos. Ok. Deu para computar, Diego? Sim. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego, de todos. Indeferimento de todos. Só um minutinho. Ok, então no item 4, o auto 14272, ele foi indeferido 3-2, assim como o 14273, indeferido também por 3-2. Já o 12525, ele foi deferido 3-2, tá? No item 5, o
O resultado foi pelo indeferimento 3-2, item 6, indeferimento 4-1, e no item 7, deferido 3-2. Ok? Passamos agora para os itens 8 e 9. Diego, repete aí, por favor. Repete aí, por favor, Diego. Eu te passo depois, Jorge, porque são vários autozinhos, mas eu te passo assim que terminar a reunião, tá? Nesses casos. Itens 8 e 9, Anjo da Guarda sem funcionar. Move Brasil também. Com a palavra a operadora, item 8 e 9 da pauta. Senhores, novamente, eu vou pedir para os senhores ponderarem os indeferimentos aqui, porque, mais uma vez, essas quebras ocorrem na operação. Infelizmente, a gente não tem como gerenciar o uso do passageiro. A gente está enfrentando um problema sério, o órgão gestor já tem conhecimento disso, de surf nos ônibus e amorcegamento, que é justamente a prática de alguns jovens de se pendurarem nas portas, de forçarem a entrada pelas portas com os veículos nas operações. Isso causa quebras, isso causa danos ao sistema de bloqueio de porta. Então, com relação a isso, a empresa vem tomando algumas medidas, né, junto, inclusive, ao órgão gestor, pedindo apoio, já encaminhamos várias cartas nesse sentido. E estamos tentando enfrentar essa prática, né? Ademais, o que eu tenho a dizer é que esses veículos eles foram substituídos em tempo também hábil a não prejudicar a operação. O veículo do item 8, por exemplo, ele foi substituído em menos de 120 minutos, ou seja, em menos de 2 horas. A gente cumpriu 100% das viagens nesse dia e não houve prejuízo algum. Também não tivemos nenhum tipo de reclamação dos usuários com relação a esse aspecto. Então, eu peço aí que os senhores ponderem, que os senhores sigam pela razoabilidade a fim de deferir a defesa da empresa. Obrigada. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, Dice. Bom, conselheiros, problema recorrente na operadora, questão de segurança. Anjo da Guarda é um equipamento de segurança para os usuários, equipamento fácil do motorista verificar se está funcionando ou não. Ocorrendo problema, como a defendente disse, de um cegamento que ocasionou a quebra da porta, é só recolher o veículo. Não operando com o veículo com uma jaguar funcionar, não vai ser autuado. Agora, o que a gente percebe é que não há proatividade. Apenas recolhe o veículo quando a fiscalização o determina e quando a fiscalização manda fazer o teste. Fora disso, parece que esse teste não é feito e não há nenhum recolhimento de veículo por conta desse problema. Então, eu espero que a comissão mantenha seu entendimento de que isso é um assunto muito sério, que afeta a segurança dos usuários e que mantenha os autos em questão. É isso. Ok, obrigado a Dice pelos esclarecimentos. Item 8 e 9 da pauta. Anjo da Guarda sem funcionar. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Esse caso eu voto pelo indeferimento. Conselheiro Vereador Júnior. Indeferimento. Ok, deu para computar, Diego? Sim, deu sim. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Conselheiro Cleiton. Ele não está, a conexão dele caiu. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento.
Votou agora, Ok. Cleiton. Deu para computar da Deu conselheira sim. Marcela? Deu sim. Ok. Conselheiro Cleiton, está escutando? Caiu na hora. Indeferimento. Ok. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Também. 5-0, indeferido. Item 10. Operar com veículo sem catraca e sistema de bilhetagem em linha não autorizada. Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Senhores, vamos lá. Nesse caso em específico, o que ocorreu, na verdade, foi a necessidade que a operadora teve de realizar a troca do veículo que já estava destinado para a linha. Nesse dia em específico, inclusive comunicado através de RDO, ocorreram várias quebras. E a gente precisou se utilizar de um veículo sem a catraca para poder não parar a operação na linha nesse dia, né? Mas o que eu quero ponderar é qual real prejuízo houve na operação do veículo sem o validador, porque nessa linha em específico, a gente atende às estações de BRT. Dos 28 pontos que a gente atende nessa linha, apenas 3 não são de estações de BRT, onde a gente circula com veículos sem validação dentro do veículo. São todos na estação. Então, considerando isso, para não prejudicar a operação, a empresa fez essa troca e precisou substituir esse veículo. Então, eu peço aí que os senhores sejam razoáveis na hora do voto. Em razão disso, são 28 pontos de atendimento, dos quais apenas 3 eu tenho um ponto de bilhetagem dentro do veículo. Os demais são estações de BRT. Então, eu gostaria que os senhores considerassem isso. Obrigada. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, Dice. Bom, senhores, vamos lá. Qual é a alegação da empresa para utilizar um veículo nessa situação, sem catraca e sem validador? Ocorreram quebras na linha. Qual veículo quebrou? Qual foi o horário que quebrou? Não tem. Aliás, é o comum na defesa da operadora. Aí eu vou lá no RDO, a empresa envia, o RDO online. Não tem nenhum registro de quebra, de viagem não realizada na linha, não tem nada. Não ocorreu nada na linha. Nenhuma quebra, nada. Está aí anexado o RDO ao processo, está o print do dia da autuação no parecer técnico, mostrando que ela não informou nada na linha, não houve nenhuma ocorrência. Ora, se não houve quebra, não houve motivo para ela utilizar esse veículo. Logo, a conclusão é, colocou esse veículo porque quis, porque era interessante para a sua operação. Apenas isso. Então, como ela não justifica a narrativa que fez em sua defesa, com provas documentais, o auto necessariamente tem que ser mantido. É isso. Ok, obrigado, Dice. Em votação, item 10 da pauta. Operar com veículo sem catraca e sistema de bilhetagem em linha não autorizada. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento, ver-se um atendimento para não deixar o cliente, a população sem um ônibus. Foi um esforço da operadora em realizar isso, né, para que não deixe o passageiro, o cliente dela, sem o atendimento. Ok, deu para computar, Diego, voto. Sim. Ok, conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Indeferir 3-2, então, né? Item 11. Ar-condicionado com defeito. O vereador votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora.
Senhores, esse caso em particular, nós precisamos considerar outros fatos. Como vocês bem sabem, a empresa vem renovando a frota para poder justamente atender cada vez melhor os usuários e atender também a expectativa do CTM. Mas nós enfrentamos algumas dificuldades. Nesse caso em específico, com relação ao ar-condicionado, nós havíamos anteriormente encaminhado um pedido de elastecimento de prazo nessa linha em específico para funcionar com os veículos de ar-condicionado. Esse prazo foi deferido, esse prazo foi concedido pelo CTM e no momento da autuação a empresa ainda estava com prazo para incluir veículos com ar-condicionado na linha. Então, considerando que a gente tinha um prazo para organizar esse ponto, eu não vejo por que a infração ocorreu. Então, eu gostaria que os senhores também compreendessem que a empresa estava dentro do prazo para incluir os veículos com ar-condicionado, dentro dessa linha. Eu gostaria de pedir aí o deferimento de todos vocês. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, disse. Bom, quanto à solicitação que ela fez, está aí no parecer técnico, a resposta do diretor-presidente, que serve para comunicar que a prorrogação por 60 dias ali prevista na resolução 07 de dezembro de 2012 findou-se no último dia 5 de fevereiro, no que voltou a ter validade o artigo 4, item 5º da resolução número 9 de 2022, a partir do dia 6 de fevereiro de 2022. Ou seja, não houve nenhuma prorrogação de prazo para a operadora. Desde o dia 7 de fevereiro, a linha deveria estar com os veículos com ar-condicionado e o ar-condicionado funcionando adequadamente. Mas veja, a autuação não foi por descumprimento de OSO. O carro estava lá, o ar-condicionado. Só que o ar-condicionado não estava em perfeito funcionamento. Dados fornecidos pelo próprio equipamento mostram a temperatura interna oscilando entre 31 e 33 graus, enquanto a temperatura externa marcava 31 graus. E foi devidamente autuada. A empresa foi autuada pelo equipamento não estar funcionando a contento, não foi autuada por uma alteração de uso. Então, eu entendo que o auto está devidamente preenchido, a situação foi perfeitamente descrita pelo fiscal e o auto deve ser mantido. É isso. Ok. Obrigado a Diz pelos esclarecimentos. Item 11 da pauta, em votação. Ar-condicionado com defeito, a infração. Dr. Fernando Bandeira, seu voto. Dr. Fernando. Peraí. Voto pelo deferimento do processo. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Conselheiro Cleiton. Eu voto pelo indeferimento. Né? Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Ok, deferido 3-2. Finalizamos a MOB. Obrigado, Estela, pelo comparecimento. Fica à vontade para deixar a sala, se quiser. Passamos agora... Só um momento, Diego. Pode eu vou falar. me retirar, porque eu vou ter outro compromisso agora. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e desejar um bom dia a todos. Bom dia, Estela. Até mais. Passamos agora para a Conorte. O representante da Conorte, Dr. Henrique, ele me passou previamente quais são os processos que ele deseja destacar para não julgar em bloco e os que vai julgar em bloco. Então, passamos agora para o item 12, não realização de horário. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, operadora. Bom dia, presidente Diego, conselheira, demais conselheiros.
Fábio, demais colegas aqui para a gente, já fazia um tempo que eu não participava das reuniões, né? Bom, sobre esse auto de infração específico, a não realização do horário aconteceu em razão da falta inesperada de operadores para entrar em operação, certo? Então, diante desse fato inesperado para o Conorte, que representa, claro, o motivo justificado, a gente juntou aos autos a questão de atestados e comprova essa incidência do motivo justificado. E por essa razão gostaríamos de reiterar o pedido para que o auto de infração fosse cancelado. Ok. Com a palavra, disse. Ok, conselheiros. O parecer foi pelo indeferimento porque a empresa não cumpriu aquela série que é estabelecida pela CJRI para o tipo de narrativa que ele faz de alegação de falta de operador. Ou seja, não existe a escala de trabalho, não existe prova de faltas ou ausências que tenham comprometido a reserva de pessoal, apenas a de um funcionário, que é citado na defesa, e não existe registro no RDO de qualquer problema na linha autuada na data de 2 de março. Recorte abaixo. Ou seja, por descumprimento às determinações feitas pela CJRI quanto à documentação a ser apresentada quando apresentado esse tipo de justificativa, nós somos pela manutenção do auto. É isso. Ok. Obrigado, disse. Em votação, processo número 12 da pauta. Não realizar ação de horário. O vereador Júnior, seu voto, por favor. Vereador. Qual o item mesmo, Zé, por favor, que eu acompanhei errado aqui. Item 12. 12. Ah, não, tá certo. Entendeu? É isso mesmo. Deferimento. Ok. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto com a relatora. Indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Indeferido 3-2. Ok, passamos agora para os itens 13, 17 e 18. Também não realização de horário. Com a palavra, a operadora. Bom, conselheiros, referente a esses autos especificamente, eu gostaria de chamar a atenção aqui pela inexistência de motivo legal para a lavratura dos autos de infração. O que é que acontece? A gente do Conorte apresentamos os relatórios comprovando que os horários supostamente não cumpridos foram devidamente cumpridos. Em cada processo a gente até indica o veículo que cumpriu e a gente junta um documento do sistema MOB ao sistema. Tá? Primeiro ponto, o Conorte jamais apresentaria um documento falso ou que tivesse alguma informação equivocada. Tá? Quando a viagem não acontece, de fato, por outro motivo, a gente vem aqui e justifica, a gente diz que aconteceu atestado ou que aconteceu uma quebra, a gente mostra que aconteceu. Nesses casos, não. A viagem aconteceu e a gente está comprovando, certo? Compreender que o documento que a gente apresentou não pode ser utilizado e pressupor uma má-fé do consórcio Conorte que não corrobora jamais nossa atitude. A gente já está aqui há vários anos prestando serviço e, inclusive, a CJRI conhece a gente costuma ser bem prático quando do julgamento aqui dos autos de infração. Tá? Então, eu peço que, pela consideração dos documentos que a gente apresentou, comprovando que as viagens foram cumpridas, mesmo que o documento seja do sistema MOB. Tá? E segundo ponto, o CTM alega que não tem acesso ao sistema, mas o consórcio Conorte a gente já disponibilizou a senha e o acesso para o sistema MOB S2. Tá? Porque esses veículos aí em específico, quando eles foram implementados, eles foram implementados em 2020 e por causa disso, a implementação foi do GPS MOB S2 e não do Go System. Tá? Inclusive, eu gostaria de citar aqui, até porque a reunião é gravada, o número do processo sei que a gente protocolou ofício técnico 1257 de 2022, certo? O número do processo C é 0050 5000 36 001972/2021, dígito 10, tá? Em que a gente concede o acesso ao sistema de monitoramento e rastreamento de frota ao CTM. Então, a alegação de que o CTM não possui acesso ao sistema
não merece prosperar, ou no mínimo o CTM precisa entrar em contato com a equipe técnica, com o corpo técnico do Conorte, pedindo o acesso ou informar que teve algum problema. O que não dá é para, nesse tipo de situação, nossa ampla defesa e contraditório ser cesseado pela não aceitação dos documentos, em razão da inexistência de motivo válido e legal para a imposição das multas. Então, gostaria de reiterar nossos pedidos para que sejam cancelados os autos de infração. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Bom, conselheiro, agora chegamos no caso bom. Ele está discutindo besteira. Veja, em nenhum momento, no meu parecer, eu coloco dúvidas sobre a boa-fé da empresa, que o dado é falso, que o dado é isso. O que eu não posso, enquanto analista de processo técnico, é avalizar um documento apresentado que eu não tenho acesso. Então, procurei o setor correspondente, está aí o meu despacho, nos 3 processos, solicitando o processamento do setor competente pela questão de monitoramento, e a resposta foi deles que não há como afirmar que o horário tenha sido realizado, por não terem acesso a esse sistema MOBIS S2. Falei novamente com o pessoal lá do GEMON, no outro caso dos processos, disseram, olha, nós tivemos acesso durante 15 dias e depois esse acesso foi cancelado novamente pela operadora. Então, nós não vamos atestar que os dados refletem a realidade da operação. Ponto. Ora, se o setor competente não tem condições de avalizar se esse dado reflete ou não o operador, não vou ser eu que vou avalizar essa documentação que a empresa vai usar a partir de agora para dizer, não, ó, foi avaliado. O Filipine disse que isso aí é perfeito, reflete a operação e vocês têm que aceitar para tudo agora. Então, não há, eu entendo que isso aí é mais uma discussão jurídica do que técnica, né? Eu não li o parecer, mas o que eu vou dizer hoje, ainda bem que estamos sendo gravados, é o seguinte: os dados da CITAT, quando desmentem o que o fiscal disse, eu aceito. E tenho recebido muitas críticas de fiscal. Eu estava lá e não fez. Eu digo, o relatório está dizendo que fez. E o relatório CITAT foi trabalhado por um grupo de trabalho instituído pela GEMON e que a veracidade e confiabilidade do sistema é plena. Então, eu vou cancelar a sua multa, sim, no dado do CITAT. Agora, não posso fazer isso em relação a esses dados apresentados no sistema MOB S2. Não posso e não farei. Esses são os 3 primeiros. Vão chegar, eu acho que, uma boa quantidade de autuações aí para os conselheiros. Outras, e a empresa sabe também que outros que eu deferi, quando ela apresentou relatório CITAT, ela tem lá seus dados, e quando ela apresenta o relatório CITAT, esse relatório CITAT mostra que o horário foi realizado, eu cancelo o auto em primeira instância, não tem problema nenhum em fazer isso. Agora, quanto a esses dados MOB S2, eu não o aceitarei para validar que uma viagem foi realizada, se isso não é feito pelo setor competente. É isso, os senhores podem formar suas opiniões. Ô, Fábio, bom dia, Fábio. Existem outros meios de comprovar que a viagem foi realizada ou somente por isso que você falou aí? Ela poderia ter juntado o dado da bilhetagem. Não sei porque não fez. Preferiu juntar o dado do sistema MOB S2. Né? Não sei porque não utilizou o dado da bilhetagem. Não cabe a mim questionar qual tipo de documentação a empresa vai apresentar. Pronto. Esses dados da bilhetagem, então, Fábio, todas as empresas, claro, devem ter acesso, né? Isso aí, né? A bilhetagem eu tenho acesso ao sistema Mercury, certo? E, pelo que eu saiba, é o utilizado, né? Junto com os dados citados, parece que é um cruzamento de informações para efetuar a questão desse adiantamento de vale de transporte e posicionar a questão de subsídio. Ô, Fábio.
No caso, Diga. se os dados fossem da bilhetagem, seria aceito por você. Veja, eu, apesar da bilhetagem ser manual, e a operadora sabe que diversas viagens que ela fez, que aparece a viagem no CITAT, o motorista esquece de abrir a viagem na bilhetagem. E ao contrário, viagens que é perdidas pelo CITAT, que aparece sem comunicação, mas o motorista abriu. Então, teve outros processos que eu considerei como viagem realizada. Apesar de lá no CITAT não estar constando como sem comunicação, foi uma falha momentânea, foi uma falha do equipamento, mas o motorista abriu a viagem. E outros casos é o contrário. Está lá no CITAT, mas o motorista não abre a viagem, abre e esquece de fechar, passa o dia todinho como se fosse uma viagem só. Então, ela melhorando seu pessoal no uso da bilhetagem, é uma ferramenta muito boa para se verificar. Não serve para tudo, uma vez que é manual, depende da ação humana. Mas eu sempre me guio muito pela coerência. Obrigado, irmão. Presidente, Ok. pela ordem, o jurídico está presente aqui na reunião? Negativo, amigo. Porque, Está registrado em ata, a ausência. Posso fazer um acréscimo, um segundinho só? Faça. Eu realmente concordo com a exposição de Fábio de que tem uma questão aqui muito forte que é jurídica na questão dos documentos, porque a operadora entende que é inconteste essa prova que a gente está apresentando. Inclusive, apesar do órgão competente que Fábio questionou lá dizer que não tem acesso, a gente tem a prova aqui do ofício, eu mencionei aqui no documento 6, que a gente forneceu o acesso, certo? Então, assim, isso que a gente forneceu também conteste, porque está lá no documento. Apesar do órgão competente dizer que não tem acesso, né? Então, assim, a operadora espera pelo menos que seja cientificada se acontecer algum erro ali na senha, que a gente pode gerar uma senha a qualquer momento, certo? Então, assim, eu acho que realmente tem um ponto forte aqui, que é a questão jurídica. Por quê? Na dúvida, tem que ser cancelada a penalidade, porque se acontecer dessas 3 penalidades serem continuadas, o que é que vai estar acontecendo? Apesar da dúvida, a operadora vai estar sendo penalizada. Isso jamais pode acontecer dentro do sistema disciplinar, do sistema punitivo, não pode acontecer. Tá? Então, gostaria que, infelizmente, o jurídico estivesse aqui presente para confirmar isso, que realmente, na dúvida, não pode ser, jamais alguém pode ser penalizado, tanto operadora quanto pessoa física, em qualquer lugar. Obrigado. Ok, o jurídico não está presente, mas a parte técnica mencionou a posição dela sobre o seu documento. Tá certo? Aí os conselheiros vão ter o juízo de valor para votar. A parte técnica se posicionou sobre a documentação que a operadora apresentou. A máxima jurídica que diz. Pronto. Então, se algum conselheiro tiver esse juízo de valor, vote com isso. E se alguém quiser pedir para suspender o processo, algum conselheiro trazer para si, pode também alegar e pegar o processo para ele pedir algum parecer. O conselheiro que diz. Se sentir desconfortável. Regimento. Ô, presidente, eu no Pois início. não. Presidente, no início da reunião de hoje, eu estava pensando já sobre isso, né? Da ausência do jurídico numa comissão jurídica. Que a gente está julgando coisas de mérito e coisas jurídicas. E eu até estava dizendo assim, não vou falar não, para evitar polêmica, né? Eu estava dizendo comigo mesmo aqui hoje, antes de começar a reunião, só uma prosa bem rapidinha, né? E as empresas começarem a argumentar um respaldo jurídico na reunião em si, e o jurídico não tiver, aí, de certa forma, a empresa não tiver resposta, a empresa, de certa forma, ela vai ter a razão dela, né? Porque ela está na razão de que ela quer um esclarecimento, não só no documento, mas formal também na própria reunião. Assim, não precisava ter reunião, né? Então... Ô, Cleiton, os autos estão formados, tá? Não sei, tem um parecer do jurídico. Isso a gente não pode deixar de considerar. Não é isso? Essa reunião, essa fala da operadora é para esclarecer a defesa dela e o processo. O jurídico emitiu um parecer, sim. Está faltando um membro. Não, mas foi boa essa explanação da empresa para a gente reforçar a questão do jurídico aqui nessa comissão. Somente isso, concordo. Mas assim, em parte, porque está lá o parecer do jurídico
Está o parecer da DIS e está a defesa da empresa. Os autos estão conclusos para julgamento. Eu estava argumentando a você, se algum conselheiro quiser suspender o processo, ele puxa para si. O regimento dá essa prerrogativa. Não, mas pode prosseguir, não tem motivo para passar isso para não. Tá certo? Foi apenas um esforço jurídico. Não, concordo. A gente está precisando de um jurídico na reunião. Mas tem o parecer formal e assinado lá, pelo diretor jurídico da área, sobre o processo, sobre o tema. Ok? Vou colocar em votação. Algum conselheiro quer se posicionar mais sobre o caso? Ok. Em votação, processo 13. Pronto, é isso que eu ia perguntar. Do 13 ao 18, os 5 logo, né? 13, 17 e 18. São esses 3 processos. 18. Ok. É isso, Diego? Não é isso? Isso, 13, 17 e 18. Pronto. Infração, não realização de horário. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto? Pelo indeferimento dos processos. Ok. Deu para computar, Diego? Sim. Conselheira Marcela, seu voto? Pelo indeferimento dos processos. Conselheiro Cleiton, seu voto? Voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto? Pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Ok, indeferido 5-0. Passamos agora para os itens 14, 15 e 16, também não realização de horário. Ok, com a palavra a operadora. Presidente, só um minutinho, por favor. Pois não, Jorge? Eu estou visualizando aqui o nome de uma senhora chamada Camila Soares. Eu gostaria de saber se ela está etc. Ela também anda para nós. É com nós também? Não, ela não está representando. Vou colocar aqui em ata. Está como ouvinte. Ouvinte. Eles falaram comigo. Ok, vou colocar aqui. Foi a Camila e Obrigado. aquela outra. Tá bom. Nada. Ok, processo 15, 16, 14, 15, 16 da pauta, com a palavra a operadora. Bom, conselheiros, nesses autos de infração relacionados aos itens 14, 15 e 16, o CONOR também foi acometido por quebras, então, que justificam a incidência do motivo justificado, a incidência do fato maior, devidamente já comprovada nos autos. Então, gostaria aqui de reiterar o pedido já realizado em primeira instância e agora na segunda instância, para que sejam canceladas as atuações. Ok, com a palavra a operadora. A Dice. Ok, conselheiros, esse cai naquela questão dos carros que a empresa diz que entrariam em operação e são acometidos de problemas mecânicos, e não a utilização da frota reserva. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos, de se tratar que geralmente é no início da operação. É isso. Ok. Em votação, processo 14, 15 e 16 da pauta. Não realização de horário. Conselheira Marcela, seu voto? Voto pelo indeferimento dos processos. Vereador Júnior, seu voto? Indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto? Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto? Conselheiro Cleiton? Presidente, eu estou vendo aqui o processo bem rapidinho para a Fábio me tirar essa dúvida. O auto 6786 não realizou da 440. Não realizou ou realizou com atraso, Fábio? Por favor. Só dar uma olhada aqui. Não realizou. Não realizou? Não realizou. Ok, então vou para o indeferimento de todos. Ok, Diego, deu para computar? Deu sim. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego, de todos.
Ok, indeferido 5-0. Passamos agora para os itens 19, 20 e 21. Com a palavra, a operadora. Bom, conselheiros, quanto ao item 19, 20 e 21 da pauta, são referentes à questão de quebra de ar-condicionado, certo? Esse assunto já é um tema bem batido aqui na CJRI, desde a época que eu ainda fazia aqui as reuniões, né, depois fui substituído. Então, esse tema a gente já discutiu amplamente no sentido de que as estações precisam estar ambientizadas para não ocorrer o aumento da temperatura dentro do coletivo. O fiscal ele precisa ter um equipamento hábil para realizar esse aferimento e não ficar olhando na tela do coletivo. Enfim, são várias outras. E também tem a questão da peça do coletivo, né? Então, essa questão de ar-condicionado eu não vou me alongar aqui porque eu sei que é um posicionamento batido aqui da CJRI. Então, eu gostaria de que fosse reiterar aqui nosso posicionamento para que seja deferido os pedidos de cancelamento em segunda instância, inclusive já em posicionamentos anteriores. Tá? Em atenção aos posicionamentos anteriores. Obrigado. Ok. Com a palavra, disse. Ok, conselheiro, sem necessidade de estender, apenas que estava em 2 autos a temperatura do interior do veículo era de 29 graus, em outro a temperatura do interior do veículo era de 27 graus e meio, dados registrados pelos sensores do equipamento. Então, eu ainda entendo que os autos devem ser mantidos. É isso. Ok. Em votação, processo número 19, 20 e 21 da pauta. Ar-condicionado com defeito. Vereador Júnior, seu voto. Vereador? Zé, eu tinha caído aqui, Zé. Tá em qual? Ô, amigo, tá certo. 19, 20 e 21. Ar-condicionado com defeito. Seu voto, por favor. Deferimento. Inclusive, eu sou relator em um. Ok, deu para computar, Diego? Foi deferimento. Ok. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Todos acima de 26 graus. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento de todos, Diego. Ok, indeferidos 3-2. Passamos agora para o item 22, não apresentar veículo agendado para vistoria. Cleiton votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, conselheiros, o consórcio norte tem agendado para realizar a vistoria, só que o veículo apresentou uma quebra. Infelizmente, não foi possível consertar o coletivo antes, em razão da demora da peça para chegar no local, o veículo ser consertado e o veículo poder ser levado para a vistoria. Então, eu gostaria de reiterar nosso pedido aqui em segunda instância, para que seja considerado um motivo justificado para o cancelamento da autuação. Obrigado. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, disse. Ok, conselheiros, é o mesmo entendimento dos anteriores. Eu entendo que não justifica. A operadora tem possibilidade de cancelar o agendamento e não fez. Então, houve um deslocamento de utilização desnecessário da equipe. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. É isso. Ok, obrigado, disse. Em votação, processo 22 da pauta. Não apresentar veículo agendado para vistoria. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego. Ok, 5-0, indeferido. Item 23, agora alteração de uso. O vereador votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, conselheiros, esse auto de infração ele é relacionado à quebra de um veículo BRT, certo? No dia da autuação especificamente,
quando nós tínhamos disponível 39 veículos que já estavam alocados nas linhas 1100, 1909, 1967 e 1062, certo? E o único veículo reserva que tinha disponível naquele momento da quebra do coletivo foi alocado, já tinha sido alocado para a linha 1967, certo? O que demonstra que, ao contrário do que consta no processo, não tinham mais veículos disponíveis para ser colocado em substituição ao veículo BRT que quebrou. Então, gostaria de reiterar aqui o nosso pedido de cancelamento da autuação em razão da incidência de motivo justificado, que foi a quebra do BRT, e também diante da impossibilidade de substituição naquele momento, uma vez que o veículo que tinha à disposição já tinha sido alocado para outra linha. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Veja, conselheiros, acho que há um erro aí. A atuação não foi a questão do mini BRT, que eu tenho cancelado diversos autos, inclusive o Henrique sabe disso, que a empresa tinha 40 carros cadastrados e tinha uma utilização de 40 veículos. Então, realmente não há possibilidade de você efetuar uma troca de um veículo pelo mesmo tipo, né? Atualmente são 39 para 40 para 39 em operação, tem um reserva. O caso aí é BRT. Ele tem 68 BRTs cadastrados. 68. Então, ele utiliza durante a operação diária 43 veículos articulados BRT. E tem 68 cadastrados sendo remunerados. Então, nós entendemos que a frota reserva suficiente desse tipo de equipamento para efetuar a substituição. Então, o auto deve ser mantido. Ok. Processo 23 da pauta, em votação, alteração de OSO. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Olha, eu voto pelo deferimento desse processo. Eu entendo esse problema e voto pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com o relator. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pela razoabilidade de deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Ok, deferido 4-1. Último item da pauta, item 24. Com queima de parada. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, operadora. Bom, conselheiros, nesse auto aqui de infração especificamente, eu gostaria de chamar a atenção aí pela razoabilidade dos conselheiros, certo? Especificamente atenção à localidade da parada. Essa parada especificamente, eu não sei se os senhores conhecem, mas ali na frente do hospital, do hospital... esqueci o nome agora do hospital, o hospital público, o hospital do SUS, certo? A restauração, exatamente. Em frente da restauração tem duas paradas muito próximas. Então, às vezes, até as próprias pessoas que estão por ali não sabem que o coletivo para numa parada e na outra não, certo? Então, às vezes, em razão da sinalização dos usuários, o motorista pode levar a ser confundido, tá? Tanto é verdade que o veículo parou na outra parada e passou mais de 2 minutos ali realizando o atendimento, o que comprova que realmente tinha uma demanda ali para ser atendida, certo? Então, mas independentemente disso, a gente já alinhou junto ao motorista que não pode acontecer isso e para que essa situação não volte a acontecer, tá? Mas o usuário em si, ele não foi prejudicado, inclusive o veículo atendeu a demanda. Então, esse caso especificamente, que é uma coisa que nunca acontece, pelo menos não me recordo de ter acontecido, não me recordo que tenha acontecido, então gostaria de reiterar aí pela razoabilidade, principalmente em razão da tipicidade da situação e da parada específica aqui que a gente está discutindo. Obrigado. Com a palavra, Disse. Bom, vamos contextualizar. Essa parada é a parada na frente da emergência da restauração, que é uma parada com 2 abrigos. Mais adiante, que é onde as linhas da Conor tem que parar. Mais adiante, depois do SERP, é que existe a parada seguinte da Conor. A parada seguinte a esta, que não foi atendida, é a dos carros da Borborema. Vou atender ali. Então, é uma autuação presencial. O fiscal estava no local, presenciou o não atendimento.
Ele não atendeu esta parada da emergência da restauração, foi atender a parada seguinte dele, que é lá antes do sinal do derby. E quero mais uma vez também dizer que o tipo de relatório que ele utiliza para tentar comprovar um atendimento de parada não atende o intento da operadora. Ele diz que levou 1 minuto e 51 atendendo. Não é. 1 minuto e 51 é o tempo que ele está percorrendo entre 2 pontos. Não é o tempo parado realizando atendimentos. É o tempo que leva. E isso eu já digo há anos. E continuo com o mesmo pensamento. Esse tipo de relatório que ele anexou não serve para o que se pretende. E, independentemente disso, o fiscal estava no local, presenciou a queima e foi devidamente autuado. Fábio. Diga. Deixa eu ver se eu entendi. Estás falando o quê? O tempo que ele fala que o tempo ficou parado, na verdade, o veículo estava em movimento, é isso? É um tempo de deslocamento entre 2 pontos georreferenciados. Ele pode estar parado ou não. É o tempo que ele vai levar para percorrer 2 pontos georreferenciados. Pode ter trânsito, pode ter um sinal fechado. Não é um tempo parado na parada realizando atendimento, como a empresa quer dar a entender. Obrigado. Ok, concluiu a disse? Não, ok. Ok. Em votação, processo número 24 da pauta. Não atender sinal para embarque. Queima de parada. Sou Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo indeferimento. Eu sou pelo indeferimento, Diego. Indeferido 5-0, então finalizamos por hoje. Ok, obrigado, bom dia a todos. Obrigado a Bom todos. dia a Bom dia. todos. Bom dia a todos. Muito obrigado.